Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso. Na aula passada nós falamos sobre magnetismo e hoje nós falaremos sobre eletromagnetismo, dando sequência aí nessa nossa introdução para daí então nós começarmos a falar dos transformadores, dos motores e também dos geradores e também dos alternadores, que são as principais máquinas elétricas que nós vamos estudar no nosso curso. Hoje, portanto, falaremos sobre eletromagnetismo, a partir de todo o conceito visto na aula passada a respeito de magnetismo, do ímã, sobre campo magnético, indução magnética, permeabilidade magnética. A partir desses conceitos, a gente começa a juntar duas coisas. Então, olhando aqui na tela, nós temos o conceito de eletromagnetismo, que é, na realidade, eletro mais magnetismo, que é justamente o magnetismo gerado a partir da eletricidade. Então, aqui nós estamos dizendo que nós queremos gerar magnetismo, mas não a partir de uma pedra fundamental, de uma pedra específica, de um ímã. Nós queremos gerar o magnetismo através de uma estrutura elétrica, através de fios de cobre, energia elétrica, corrente passando por um condutor, e é a partir disso, então, que nós estaremos falando a respeito do eletromagnetismo. Então, definindo eletromagnetismo, nós vamos definir o eletromagnetismo como um fenômeno magnético provocado pela circulação de uma corrente elétrica. A corrente elétrica, quando passa por um condutor, ela gera um campo magnético. Esse é o princípio do eletromagnetismo. Então, todo fenômeno magnético vai ter origem em uma corrente elétrica, que é muito conhecida aí, um parâmetro muito conhecido dos estudantes de mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, que é a parte da corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? É o movimento dos elétrons. Bem, o eletromagnetismo ele vai se basear na teoria física de James Maxwell. O Maxwell, esse cidadão aqui, olha, ele é um inglês, ele nasceu em Edimburgo, em 13 de junho de 1831, e ele foi um físico e matemático britânico, e ele foi conhecido pelas suas teorias modernas do eletromagnetismo, que uniu a eletricidade, o magnetismo e também ele trabalhou com a teoria óptica. Então, ele desenvolveu e ficou muito famoso as equações de Maxwell, e aí realmente ele revolucionou essa parte do eletromagnetismo, que aí foi, juntamente com a lei de Gauss, as leis de indução de Faraday, realmente naquele período, no período em que ele desenvolveu a sua teoria, ele realmente revolucionou tanto a questão elétrica quanto a questão magnética, e a junção das duas coisas acabou trazendo bastante impacto para a sociedade como um todo, que a partir dessas teorias deram origem ao motor elétrico, ao gerador, ao transformador. Então está aí apresentado o James Maxwell. Bem, em cima dessa teoria, ele tentou explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Ele desenvolveu uma metodologia, um estudo que iria explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Bem, e quais são os pilares do magnetismo? Em que se baseia o eletromagnetismo? Bom, primeiro é que o campo magnético ele é o resultado do movimento de cargas elétricas. Então, assim, existe o campo magnético gerado por uma pedra ímã. Isso é uma coisa, isso é magnetismo. Agora, o eletromagnetismo ele vai se basear primeiro em que eu consigo gerar magnetismo a partir do movimento de cargas elétricas. Ou seja, eu consigo gerar magnetismo a partir de
corrente, tá? Porque movimento de cargas elétricas, nós estamos falando aqui de corrente elétrica. Outra coisa, o campo magnético pode resultar em uma força eletromagnética quando associada a ímãs, né? Que é justamente o princípio dos motores e dos geradores que nós vamos ver nas aulas adiante, né? E esse importantíssimo, inclusive, foi uma contribuição do Michel Faraday, que a variação do fluxo magnético resulta em movimento de cargas elétricas. Então, assim, se no primeiro aqui eu estou falando que um campo magnético ele é produzido por corrente, esse daqui eu estou dizendo que o campo magnético consegue produzir corrente elétrica, tá? Mas a variação desse campo magnético. Então eu consigo corrente resultar em campo magnético, e campo magnético eu consigo resultar em corrente elétrica, tá? Essa é a diferença do primeiro item e do terceiro item. E o segundo item seria a aplicação disso, você associando uma força eletromagnética, né, juntamente com o ímã. Então você tem o eletromagnetismo junto com o ímã, você conseguir, a partir daí, transformar isso em uma interação que crie um movimento mecânico ou crie corrente a partir de um movimento mecânico. Bem, e aí a gente precisa falar da experiência de Ørsted. A experiência de Ørsted ela foi extremamente importante, tá? Ele foi até um precursor, né? Por quê? Porque até 1820 os cientistas eles acreditavam que os fenômenos elétricos e magnéticos eles eram independentes entre si, ou seja, magnetismo é uma coisa, eletricidade é outra coisa e elas não têm relação entre si. E o que o Ørsted descobriu? O Ørsted é esse cidadão aqui, ele descobriu, né? O nome dele, ele era um dinamarquês e é Hans Christian Ørsted. E ele provou em uma palestra, em uma tarde de 21 de abril de 1820, que esse pensamento estava errado. Que pensamento estava errado? De que eletricidade e magnetismo são independentes. E como ele provou isso? Ele provou isso através de uma experiência. Então ele pegou uma bússola, né? Isso aqui é uma bússola, né? Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é uma bússola, né? A bússola, como nós vimos na aula passada, era o GPS da época, era como você fazia para se localizar. A bússola, na verdade, ela era um ímã, né? Onde o norte da bússola apontava para o sul magnético da Terra, e o sul magnético da Terra é o polo norte, então você tinha lá o norte apontando para o norte e o sul apontando para o sul. E aí você tem, então, na verdade, um ímã ali dentro da bússola. Então qualquer interação com a bússola, né, você, na verdade, isso é uma interação com o próprio ímã. Então, aqui você tinha um ímã, né? Ele pegou esse ímã e colocou sobre um fio. Então você vê ali, ó, aqui ele está ampliado, ó. E aí percebe quando ele liga esse fio numa pilha, né? Passa corrente elétrica por esse fio e a bússola fica maluca, ela fica se movimentando, né? Tanto com a corrente em um sentido quanto no outro sentido. O que muda é a orientação dos polos do ímã, né? Então ele começa a girar para um outro lado. Bom, aqui pegando um outro tipo de ímã, né? Um outro tipo de bússola, né? Que na verdade é um ímã, a gente também percebe a mesma coisa, ó. Positivo e negativo. E aí ele também fez uma outra experiência. Ele pegou, aqui seria a bússola genuína, né? Que é um ímã pendurado pelo seu centro, ó. Corrente elétrica passando pelo fio, e aí ele faz com que esse ímã se desloque. Por quê? Porque isso é a prova de que existe um campo
magnético passando por esse condutor. Aliás, existe um campo magnético em volta desse condutor, né? Então, o que foi provado na época é justamente que uma corrente, né, a circulação de uma corrente elétrica em um condutor origina um campo magnético ao seu redor, né? Isso que foi provado com essa experiência do Ørsted. Então, a linha de força do campo magnético criado pela corrente elétrica, ela passa por um condutor, ela vai resultar, pela corrente elétrica que passa por um condutor, ela vai resultar em circunferências, né, um campo magnético em circunferências, e essas circunferências são concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro e elas pertencem ao mesmo plano perpendicular ao condutor, igual está aqui nesse desenho na sua tela. Então, a partir do momento que passa uma corrente, isso aqui seria um condutor, passou uma corrente por esse condutor, está aqui representado por esse I, né? Está aqui do mais para o menos, né? Aqui seria o polo positivo, aqui o polo negativo. Então, a partir do momento que passa uma corrente por esse condutor, o que acontece? Gera-se um campo magnético em volta desse condutor. E esse campo magnético ele é circular, né? Ele é formado a partir de circunferências, e aí a gente vai ver que quanto mais próximo do condutor, maior vai ser esse campo magnético, e elas têm o mesmo centro, né? E elas pertencem ao mesmo plano perpendicular, de acordo com essa figura. Bom, e aí nós temos então o campo, né, magnético em um condutor. Então aqui uma nova representação da corrente também, ó, do positivo para o negativo, um condutor, e mostrando aí a corrente em volta, circulando, o campo magnético circulando em volta desse condutor, em volta desse local onde está passando a corrente. Nós vimos na aula passada, né, o B representa o campo magnético. E aí a direção e o sentido do campo magnético, ele vai ser definido por que nós chamamos de regra da mão direita, né? A regra da mão direita, ela vai definir o sentido de deslocamento das linhas de força, né? Então, como vai funcionar a regra da mão direita? Você vai envolver o condutor com os 4 dedos da mão direita, né, de maneira que o seu dedo polegar indique o sentido da corrente, né, e aí o sentido do campo magnético vai ser o mesmo dos dedos que envolvem o condutor. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um condutor, né, e esse condutor eu tenho na parte de baixo o polo positivo, na parte de cima o polo negativo. Então a corrente ela vai do positivo para o negativo. Então a corrente ela vai estar nesse sentido, do positivo para o negativo. Então eu pego o meu polegar da minha mão direita, né? E tem que ser com a mão direita. Eu pego o meu polegar e coloco no sentido da corrente. Se a corrente está indo do mais para o menos, então eu coloco o meu polegar apontando para o sentido da corrente. O que a regra da mão direita define é que o campo magnético, eletromagnético ou magnético gerado a partir desse condutor, ele está nesse sentido. Então ele está entrando aqui, né, e ele vai fazer isso. Ó. Ele tem esse sentido aqui. Então os 4 dedos, né, os outros 4 dedos, eles vão indicar justamente para onde está indo ou qual é o sentido do campo magnético em volta desse condutor. Então eu sei que ele está entrando nessa parte e saindo aqui, porque ele está fazendo esse movimento aqui. Então esse é o sentido do campo magnético. Então a regra da mão direita fica também bem colocado nessa imagem, onde nós temos aqui a mesma coisa, né? Ó, sentido da corrente, né? Polegar, né, no sentido da corrente, e os 4 dedos, né, vão indicar o sentido do campo magnético. Então ele está indicando o quê? Que ele está em volta do fio nesse sentido, né? Ele está
entrando aqui na parte de cima e saindo da parte de baixo. Tá? A mesma coisa aqui nesse outro exemplo, onde a gente vê também a formação do campo magnético, né? Aqui eu coloquei 3 só para representar que isso acontece por toda a extensão do fio que tem a corrente elétrica. Então eu tenho da mesma forma, né, a corrente entrando o campo magnético entrando na parte de cima, né, e saindo pela parte de baixo. Tá? Lembrando que a gente vai sempre adotar a regra da mão direita pelo sentido convencional, onde a gente fala que a corrente ela vai do positivo para o negativo, sentido convencional da corrente. Então essa é a regra da mão direita, ela vai mostrar para a gente qual é o sentido do campo magnético. Então ele está acontecendo em volta do fio. Tá? E aí, para você saber se esse sentido ele é horário ou anti-horário, se ele está entrando na parte de cima e saindo por baixo, ou se ele está entrando por baixo e saindo por cima. Bom, existe uma forma, né, bacana da gente representar essas linhas de campo magnético, né, porque aqui a gente fez o desenho, né, e nem sempre fica claro. Né, aqui dá para a gente ver que ele está entrando na parte de cima e ele está saindo da parte de baixo, e ele está acontecendo em volta do condutor. E existe então uma forma da gente representar isso, que é utilizando duas simbologias. Uma é com uma bolinha com um pontinho, outro é com uma bolinha e um X. O que quer dizer esse pontinho? Esse pontinho seria a imagem, imagina uma seta, né? uma flecha. Né? Se você olha essa flecha de frente, né, você vai ver um ponto, um pontinho. Se você olha ela, né, por trás, você vai ver um xizinho, que seria do formato dessa flecha. Então, quando você representa com esse pontinho, você está dizendo então que o campo magnético está saindo da tela. Ou seja, ele está indo na sua direção. Ele está como se tivesse uma flecha vindo na sua direção. Então, como se ele estivesse saindo da tela do seu celular ou do seu computador. Já quando você representa com um xizinho, você está dizendo que o campo magnético ele está entrando na tela. Então, você está olhando a parte de trás da seta. Então, ele está entrando na tela do seu computador ou do seu celular, certo? Então, essa é uma representação legal. Então, se a gente fosse aplicar essa representação aqui, ó, dá para ver, ó, você usando a regra da mão direita, você vê o quê? Que os dedos ele vai entrar pela parte de cima, ele vai indicar que ele está entrando na parte de cima do condutor e sair da parte de baixo. Inicialmente a gente representou dessa forma o campo eletromagnético. Só que para eu não precisar fazer esse desenho aqui, o que eu poderia fazer na verdade? Eu poderia simplesmente indicar, como ele está entrando na parte de cima, então eu estou vendo a parte de trás da seta, né, da flecha. Então eu estou vendo um X. Né? E a parte de baixo, quando ele está saindo e está vindo na minha direção, eu vejo o quê? Eu vejo o ponto, que seria a seta, a flecha vindo na minha direção. Então, para não precisar fazer esse desenho aqui, que muitas vezes ele é mais complicado, a gente pode representar então com a ponta da seta ou a parte de trás da flecha. Né? A ponta da flecha ou a parte de trás da flecha vindo na sua direção ou indo da sua direção para a tela. Então aí a gente consegue representar a mesma representação, só que fica mais fácil, certo? Então essa é a regra da mão direita que tem como objetivo de nos definir, né, definir qual vai ser o sentido do campo magnético. Então tá aí também nesse caso, na regra da mão direita, ele está entrando na parte de cima, então eu vou ver o quê? Eu vou ver a parte de trás da flecha. Né? Ele está saindo por baixo, eu vou ver a parte de frente da flecha. Tá? Bem, e aí nós temos então, né, a intensidade, né, do campo magnético num condutor. Né? Então, a gente viu que ao redor do condutor, né, vai se gerar um campo magnético, né, em volta do condutor, e esse campo magnético ele vai ser diretamente proporcional à corrente que vai circular nesse condutor. Então, isso quer dizer que
se eu tenho aqui uma corrente pequena, eu vou ter um campo magnético fraco, que é esse primeiro exemplo aqui. Então, corrente pequena, campo magnético fraco. Corrente elevada, campo magnético intenso. Então, aqui está a representação de um campo magnético mais intenso. Então, quanto maior a intensidade de corrente elétrica que passa por um condutor, mais elevado vai ser, né, maior vai ser o campo magnético gerado por ele, né, gerado em volta desse condutor. Então é importante a gente saber disso, é diretamente proporcional. A gente vai perceber isso em algumas fórmulas. Tá? Bem, e uma dessas fórmulas, né, é justamente a fórmula que a gente utiliza para calcular o campo magnético, onde esse meu B aqui é o meu campo magnético, em volta de um condutor. Dá para a gente saber, né, qual que é o campo magnético em volta de um condutor. Então ele vai depender do quê? Então o meu campo magnético, o meu B, é igual a corrente elétrica vezes a permeabilidade magnética do material. Nós estudamos na aula passada. Se você não lembra do que é permeabilidade magnética, volta no vídeo da aula passada, onde eu até coloquei uma tabela com a permeabilidade magnética de alguns materiais, né? Cada material tem um valor, e aí, dependendo se ele é diamagnético, ferromagnético, ele vai ter uma faixa diferente, né? Então eu vou fazer corrente elétrica vezes a permeabilidade magnética do material, dividido por 2π, né? 2π é uma constante, vezes a distância de um ponto ao condutor. Então, por exemplo, eu peguei esse ponto aqui. Então, quanto mais próximo, né, esse ponto for do condutor, menor vai ser esse D, maior vai ser o campo. Ou seja, quanto mais próximo o ponto estiver do condutor, maior vai ser o meu campo magnético. Então, realmente isso é verdadeiro. Quanto mais próximo, né, do condutor, maior vai ser o campo magnético em que eu vou ter. Então, o campo magnético ele não é constante em toda a volta do condutor. Então, quanto mais distante, eu vou perdendo campo magnético. Quanto mais próximo, eu vou ganhando campo magnético. Então, assim, nós não vamos fazer conta com essa fórmula, mas ela mostra, ela fala bem da teoria do campo magnético em volta de um condutor, onde ela depende da corrente. Aqui a gente vê, né, quanto maior essa corrente, maior vai ser o meu campo, né? Quanto maior for a permeabilidade magnética, maior vai ser o meu campo, e a gente sabe que quanto mais ferromagnético um material maior vai ser a sua permeabilidade magnética, né? Então, um material que tem uma grande permeabilidade magnética, ele vai ter esse número em 600, 300, 200. Agora, um material que tem baixa permeabilidade magnética vai ser próximo à permeabilidade magnética do ar, que vai ser 1 em alguma coisa, 1, alguma coisa. Então, existe essa diferença, né? Se você tem um material que ele é ferromagnético, ele vai gerar um campo maior, né? E a gente sabe, né? Então, basicamente, né, resumindo, o campo magnético ele vai ter o seu valor proporcional à corrente. Então, ele também depende do material que compõe o fio, né, porque os materiais ferromagnéticos têm uma maior permeabilidade magnética. Então, por isso que a gente tem, no caso dos transformadores, né? Você já viu, já trabalhou com o transformador. É por isso que o transformador ele é pesado, né? Ele é pesado por quê? Porque o núcleo dele é de ferro fundido, né? Por quê? Porque o ferro fundido tem alta permeabilidade magnética. No transformador você precisa, como você tem aquelas regras de indução, né, que a gente vai revisar daqui a pouco, você precisa ter um campo magnético maior. Então você pega o núcleo dele, coloca ali um material ferromagnético para você justamente aumentar o campo magnético. E aí, quanto mais próximo do condutor, maior vai ser o campo magnético. Tá? Então a gente vai aos poucos aplicar aí esses conceitos de eletromagnetismo
nas máquinas elétricas. Bom, e aí a gente consegue aumentar o campo magnético de um condutor. E como que a gente faz isso? A gente faz isso pegando esse condutor e dobrando ele, criando uma espira. Tá? Uma espira, ela é um fio condutor dobrado na forma de círculo. Então, se eu pegar aqui um condutor, eu tenho aqui um condutor, se eu coloco ele no formato de um círculo, isso aqui é uma espira. Tá? Bom, quando nós pegamos um condutor, dobramos no formato de uma espira, eu consigo... Por que eu criaria uma espira? Para aumentar a intensidade do campo magnético. A gente consegue observar aqui no desenho, né, porque eu vou ter o quê? A somatória do campo dessa parte do condutor, né, onde eu tenho aqui um campo em volta, com o campo desse outro condutor. Né? Então, se isso aqui fosse um fio, seria um campo só. Né? Mas quando eu dobro, eu somo esse campo da corrente que está passando aqui, né, com esse campo da corrente que está passando aqui. Então eu consigo aumentar justamente esse campo magnético. Né? Consigo aumentar justamente fazendo o quê? Dobrando esse fio, criando um círculo com ele. Então, a intensidade do campo magnético de uma espira ela vai ser maior. E aí existe também uma fórmula, né, que é corrente vezes a permeabilidade magnética dividido por 2 vezes o raio. Né? E o raio, de que raio que nós estamos falando? Nós estamos falando de 2 vezes esse raio aqui. Se você pegar esse centro até aqui, esse aqui é o meu raio. Né? E 2 vezes o raio, na verdade, é esse diâmetro. Então, quanto maior for esse diâmetro, menor vai ser o meu campo. Quanto menor for o diâmetro da minha espira, maior vai ser o campo. Com isso, a gente percebe, só de a gente comparar, né, com a intensidade do campo magnético no condutor, a gente já percebe que eu não tenho aquele π aqui. Ao invés do π, eu vou ter o meu R. Né, esse raio. Então, se eu consigo colocar esse R bem pequenininho, eu já estou tirando aquele π da fórmula, né, e esse π ele é 3,14. Então, eu já vou ter π vezes maior o meu campo magnético, né, só de retirar ele da parte de baixo da fórmula. Então, realmente, eu consigo aumentar o campo magnético se eu crio se eu faço, né, do meu condutor, se eu faço uma espira. E para fazer dele uma espira, basta você enrolar esse fio, fazer uma volta nesse fio. Bom, se uma espira já é legal porque eu consigo aumentar o campo magnético, eu consigo então pegar isso e multiplicar várias vezes, né, que é justamente o campo magnético de uma bobina. Bem, então, definindo bobina, né, ela é o conjunto de espiras. Quando eu pego várias espiras, né, e vou enrolando, eu tenho uma bobina. A bobina, muitas vezes, também a gente chama ela de solenoide. Então, tanto bobina quanto solenoide é a mesma coisa, que é um conjunto. Você pega um fio e enrola várias vezes, você tem um conjunto de espiras, então isso é uma bobina ou solenoide. Tá? Então aqui um exemplo onde eu peguei um condutor, enrolei várias vezes, eu tenho aqui algumas espiras. Então, dadas essas espiras, eu tenho então uma bobina, que é na verdade um conjunto de espiras. Então eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras. Então essas 6 espiras formaram uma bobina. Tá? Aqui um outro exemplo, ó, várias espiras. Isso aqui também é uma bobina. Então isso vai acontecer para que eu tenha campos magnéticos de maior intensidade. Então eu tenho que enrolar o condutor, né, em forma de espira, né, para constituir uma bobina. Então essa é a nossa definição de bobina. E aí, né, essa intensidade do campo magnético da bobina vai ser maior, né, vai ser bem maior. E aí nós vamos definir ela da seguinte forma. Tá?
o campo magnético de uma bobina, olha como aumenta. Ela vai ser igual à corrente elétrica vezes a permeabilidade magnética, né, que aí depende do material, vezes o número de espiras, né, dividido pela distância entre a primeira e a segunda espira, que é esse L. Então, a gente chega a uma conclusão de que quanto maior for o número de espiras de uma bobina, maior vai ser o campo magnético que essa vai poder gerar. Quanto maior for a corrente que passar por essas espiras, maior vai ser o campo magnético que ela vai também gerar. E quanto maior a permeabilidade magnética do material, também maior vai ser o campo magnético que ele vai gerar. Ou seja, né, quanto mais ferromagnético for o material, ou seja, quanto maior a propriedade dele de ser magnético, maior vai ser o campo magnético. Então vai ter realmente muita relação com esses três itens. E quanto menor for, né, essa distância entre a primeira e a última espira, que seria justamente nesse caso, nesse primeiro caso aqui, seria essa distância aqui, ó. Esse meu L é essa distância entre a primeira e a última espira. Então, quanto menor for essa distância L, maior vai ser o meu campo, né? Quanto maior for essa distância, menor vai ser o meu campo. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, essa é a intensidade do campo magnético da bobina. Então, a gente percebe o seguinte, né? Que fazer uma bobina é uma forma de você aumentar significativamente o campo magnético de uma bobina. Bom, as linhas de força do campo magnético produzidas por uma bobina, elas vão ter uma semelhança muito grande com o campo magnético produzido por um ímã. Então a gente vê aqui, ó, no caso do ímã, né, a gente viu que ele vai do norte para o sul. Né? Eu tenho as linhas de campo indo do norte para o sul, né? Fazendo esse movimento aqui, ó, do norte para o sul. Isso nós vimos na aula passada. A mesma coisa, né? Aqui, se ele é gerado por uma bobina, é como se ele se tornasse um ímã, né? Também com a linha de campo do norte para o sul, né? Porque aí, como ele vai estar enrolado, né? Ele não vai estar em volta do condutor, ele vai estar sentido norte e sul da bobina. Então a bobina ela vai ter um norte, ela vai ter um sul, como se ela fosse um ímã. E aí, falar dessa bobina e falar de um ímã, você vai ter as mesmas propriedades. Exatamente as mesmas propriedades de um ímã. Ela se tornou um ímã, mas através de eletromagnetismo. Então eu peguei um condutor, enrolei várias vezes, fiz com que passasse corrente elétrica, eu transformei essa bobina em um ímã. Ela virou um ímã por conta disso. Tá? Outra coisa, né, se nós colocarmos isso é importante, é muito utilizado nas máquinas elétricas, né? Se você colocar um material ferromagnético no interior dessa bobina, né, é lógico que aí essa bobina ela teria que estar esmaltada, né, para ela não fechar curto, né? Mas se eu coloco aqui dentro uma espécie de núcleo, né? Coloco um núcleo e esse núcleo, se ele for um material ferromagnético, a intensidade, né, do campo magnético fica ainda maior. Eu vou ter um campo magnético ainda mais intenso. Então, a gente percebe, né, que pegar um fio, um condutor, e enrolar ele no formato de uma bobina aumenta demais o campo magnético gerado. E se eu enrolar em volta de um núcleo de um material ferromagnético, eu aumento ainda mais a capacidade de gerar campo magnético. Então, é isso que nós vamos chamar basicamente de eletroímã. Né? Quando a gente faz um eletroímã, a gente está fazendo o quê? É um dispositivo que vai utilizar a ação ferromagnética a partir da eletricidade. E normalmente a gente tem aí os núcleos de ferrite, né, que são materiais ferromagnéticos. Os eletroímãs, de maneira geral, nós temos lá o relé. Né? O relé ele não deixa de ser um eletroímã. Né? Quando você estudou relé, você viu que a passagem da corrente
em uma bobina, né? Por isso que a gente chamava de bobina, né? Porque essa bobina ela é um fio enrolado, gera um campo magnético que vai atrair essa chapinha, né? Do normalmente fechado para o normalmente aberto, né? Então você tem aí essa propriedade do relé. O disjuntor, o que é? Passa uma corrente por um fio enrolado, né, por uma bobina, gera um campo magnético. A partir de uma certa intensidade, ele faz com que haja um desarme, né, do contato a partir do quê? Do campo magnético. Tá? E esse também vai ser o princípio dos motores que nós vamos ver, e aí tratando o motor já como uma máquina elétrica. Bem, e falando também, né, sobre indução magnética, que vai ser muito importante para a nossa próxima aula. Na próxima aula estaremos falando sobre os transformadores. E o que é a indução magnética, né, ou indução eletromagnética? Ela vai descrever como o campo magnético interage com um circuito elétrico para produzir uma tensão. Então é isso mesmo, eu tenho lá um campo magnético, esse campo magnético ele vai interagir com um circuito elétrico e a partir disso eu vou produzir tensão ou produzir corrente, né, dá na mesma. Então na prática é a possibilidade de você gerar tensão a partir de um campo magnético. Então se nós vimos lá pelo Oersted que a corrente que passa por um condutor gera um campo magnético, nós estamos vendo aqui que a indução eletromagnética ela é o quê? A corrente é gerada a partir de um campo magnético. É o contrário, né? Que seria um dos dois pilares do eletromagnetismo. Então, a indução eletromagnética ela vai retratar o seguinte, imagina só, a seguinte experiência. Essa experiência foi feita por Michel Faraday. Então ele aproximou um ímã, né, de uma bobina. Então imagina que aqui eu tenho uma bobina e aqui eu tenho uma lâmpada. Não tem nada de eletricidade envolvida na história. Tá? Não tem nada ligado em fonte, na tomada, não liguei nada. É simplesmente uma bobina ligada em uma lâmpada. Aí eu aproximo o ímã, né? O Michel Faraday ele aproximou o ímã dessa bobina e o que aconteceu? A lâmpada acendeu e depois apagou. E aí o que ele fez? Ele afastou o ímã, a lâmpada acendeu e apagou. Né? Então perceba, não é que ele aproximou e a lâmpada ficou acesa enquanto o ímã estava próximo. Ele aproximou, a lâmpada acendeu e depois apagou. Aí a hora que ele afastou, a lâmpada acendeu de novo e logo em seguida apagou. Né? E aí ele percebeu o seguinte, que ao aproximar e afastar o ímã da lâmpada, ele fazia com que essa lâmpada ficasse acesa, né? Sem eletricidade nenhuma. Então ele fazia isso daqui, ó, aproximava, afastava, aproximava, afastava, aproximava, afastava. Era essa variação do fluxo magnético que fazia com que a lâmpada acendesse. Tá? Essa troca que iria fazer a lâmpada acender. E aí ele percebeu o seguinte, poxa, então, na verdade, o que nós temos e essa é a lei de Faraday, que a tensão ela vai ser igual a variação do campo magnético dividido pela variação do tempo. Então não é o campo magnético dividido pelo tempo, é a variação. Eu preciso de uma variação de campo magnético. Então essa variação do campo magnético ela vai ser lá um inicial menos um final. Então eu tinha 0. Aí eu passei a ter 1000. Né? Então a variação vai ser o quê? 1000 menos 0. Por que a lâmpada ela não acendia quando o ímã está próximo? Porque o inicial é 1000 e o final? O final é 1000 também. 1000 menos 1000 dá 0. Então tensão 0. A lâmpada não acendia. Né? Com ele afastado eu tinha 0. Menos 0 também
0 de campo magnético. Agora, quando eu aproximo e aí eu afasto, eu tenho 1000 menos 0. 1000 menos 0 é igual a 1000. Então eu tenho um valor de variação de campo magnético. Então essa variação de campo magnético ao longo do tempo, isso é igual à tensão induzida, ou seja, tensão produzida a partir de um campo magnético. Então, só toma cuidado com uma coisa. Eu aproximar o ímã de uma bobina não gera tensão. Eu ficar aproximando e afastando, ou seja, eu ficar variando o campo magnético nessa bobina é o que vai fazer com que eu tenha a produção de tensão. Eu vou induzir tensão. Então isso é chamado de indução eletromagnética. E foi definida aí pelo nosso querido Michel Faraday, que determinou isso como lei de Faraday. Esse aí é o Michel Faraday, né? E aí a experiência que foi feita, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Do que foi realizado. Então você aproximar e afastar, né, um campo magnético de uma bobina, isso vai criar uma corrente elétrica. Então tá aqui, ó, deixa eu só dar só voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui a gente tem então, ó, o experimento dele, né? Ele pegou aqui uma bobina e ele vai medir essa variação, ele vai medir se essa bobina vai induzir tensão. Então o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele aproximar e afastar, né? Isso queria gerar o campo magnético. Então aí ele vai mostrar aqui numa animação, ó, olha só, a bobina eu aproximo e afasto, eu estou o quê? Estou fazendo com que essa lâmpada acenda, o fato de eu aproximar e afastar. Pode ver que a hora que ele é aproximado, ele já acende e apaga. Na hora que eu afasto, ele já acende. Então, esse aí é a lei da indução do Michel Faraday. Legal, pessoal. Então, agora eu gostaria de propor a você que fizesse os exercícios para validação da sua presença. Então, é importante os conceitos dessa aula, né, para que você possa realmente construir um conhecimento para, a partir da próxima aula, nós começarmos a estudar as máquinas elétricas em si, né, esses conceitos, tanto de magnetismo quanto eletromagnetismo, vão ser os pilares para a gente entender o funcionamento dos transformadores, dos geradores e dos motores, e na próxima aula a gente já começa a falar sobre os transformadores. Legal? Então, faça os seus exercícios para validação da sua presença e na próxima aula a gente já começa a falar sobre transformador. E caso você tenha alguma dúvida sobre esta aula, você pode voltar ao vídeo, reveja os trechos que forem necessários, ou também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!